Pessoal, esse é um videozinho curto, né? Para quem me conhece de assuntos mais materialistas como política, eu vou pedir que não se preocupem que eu não estou ficando louco, né? Para quem já me acompanha há mais tempo, já conhece, desde a época que eu comecei com o blog, eu sempre tratei de assuntos aleatórios e esse é um assunto mais espiritual. E eu vou pedir para as pessoas que não têm noção do que eu vou falar aqui, que não têm noção nenhuma, se eu pudesse filtrar quem vai assistir esse vídeo, eu filtraria, selecionaria, mas eu não posso. Então eu vou pedir para quem não tiver noção do que eu vou falar, que evitem estar comentando, que por favor não comentem, porque só vai bagunçar a conversa. Para quem não tem noção da importância, da seriedade desse assunto, eu vou pedir que nem comentem. Porque mesmo sejam ateus, sejam religiosos, todos são alienados sobre espiritualidade. Os religiosos acham que entendem de espiritualidade, mas são alienados pelo sistema religioso, que é controlado pelos Illuminatis. Mas esse não é assunto para esse vídeo, que é curtinho, só para levantar uma bola. Esse vídeo eu não vou explicar nada, esse vídeo eu vou só levantar uma questão para pessoas que entendem mais pensarem, para a gente fazer um brainstorm para entender essa questão que é muito séria e muito importante. Sobre religião a gente conversa em outros vídeos, em outros assuntos. Religiosos são muito alienados, eu sei porque eu nasci dentro de uma igreja e só depois que eu saí, muitos anos depois que eu saí da religião, que eu fui perceber que a igreja onde eu tinha nascido, eu nasci numa igreja batista e só hoje que eu fui saber que a igreja batista é uma das igrejas mais controladas pela maçonaria entre os evangélicos. E sobre a igreja católica e tudo, inclusive os espíritas, o espiritismo kardecista, Allan Kardec também era maçom, os kardecistas, espiritistas também são manipulados, alienados. Então vou pedir para quem não tiver noção do que eu vou falar aqui, que não comentem, para que só quem puder acrescentar e debater o assunto com seriedade, que comente nesse vídeo. Quem se interessar pelo assunto e quiser saber mais, eu não sou a melhor pessoa para explicar. Esse vídeo eu só vou levantar uma questão. Eu sou um estudante principiante nesse tema, nesse assunto. Vou deixar uns links aí para quem tiver curiosidade, quem se interessar. Eu recomendo o Saulo Calderon, que é um verdadeiro professor, é um melhor professor sobre esse assunto, porque ele explica tudo numa linguagem simples, muito didática. Eu aprendi muito e ainda aprendo muita coisa com ele. O Valdo Vieira também, para quem conseguir entender a forma como ele fala. Mas enfim, pessoal, vou deixar aí o link do canal do Saulo Calderon, aí vocês veem lá o site dele, os cursos dele, áudios, para quem tiver curiosidade. Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso. Quem tiver noção do que eu vou falar aqui, talvez até alguém já tenha explicado essa questão em algum lugar, seja em inglês e tal. Quem tiver algum link, alguma referência, por favor, comente, deixe nos comentários. Sobre a questão energética, outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu acho que o Saulo Calderon mencionou sobre isso uma vez, acho que em algum dos cursos dele, mas eu não faço ideia, talvez nem ele lembre em que aula que ele falou sobre isso. Quando a gente dorme, você dá uma cochilada, você está assistindo televisão à noite, em vez de ir dormir, tem preguiça até de ir dormir, a gente dorme assistindo televisão à noite. E aí você está dormindo, dá aquela cochilada, aquela pescada e de repente acorda e você sente como se desse uma pancada fortíssima com o braço ou com a perna, e você tem uma sensação como se você tivesse com a perna ou o braço levantado e de repente você desce uma pancada assim que, sabe, você se assusta. Não sei com quantas pessoas isso já aconteceu. Eu sei que comigo, quando eu cochilo na frente da televisão, é muito comum acontecer isso. Eu vou colocar duas perguntas embaixo nos comentários para a gente fazer uma pesquisinha básica. Um comentário quem já passou por essa experiência de cochilar na frente da televisão à noite e de repente acordar com a sensação de estar dando uma pancada com o braço ou com a perna para baixo. Quem já passou por isso, dá o voto positivo nesse comentário. E quem nunca passou por isso, eu vou colocar outro comentário: nunca passei por isso. Você dá o seu voto positivo nesse comentário e vamos fazer uma pesquisinha para ver a proporção de pessoas que já passaram ou nunca passaram por isso, só para a gente ter uma ideia, né? E podem responder nesses comentários e tal.
Enfim, pessoal, para quem não tem noção sobre isso, né, se não me engano, o Saulo Calderon que comentou sobre isso, que a televisão ela emite nos raios, né, católicos, se não me engano, na de tubo, né, ela emite aquele tipo de radiação que ela emite, queima a nossa energia, a bioenergia, chamam bioenergia no Ocidente, ou de orgone, de Qi ou Qi na China, na medicina tradicional chinesa, de prana no hinduísmo, energia vital, né? Tem vários nomes para a nossa energia. A gente tem um corpo energético, esse corpo energético é o que faz a ligação, é o que mantém o nosso espírito, o nosso corpo astral conectado com o nosso corpo físico, né? Ligado no nosso corpo físico. E para quem, né, enfim, esses assuntos de projeção astral e tal, né, quando o espírito sai do corpo, a gente faz esses exercícios energéticos para facilitar a saída do espírito no corpo conscientemente, né, para a gente lembrar, né, segundo o Saulo e tal, né, que é comum a gente toda noite o espírito sair do corpo. Mas a gente não se lembra disso, sai inconsciente, ou o espírito fica dormindo fora do corpo, enfim. Só para levantar a bola. Eu estava pensando no seguinte, é comum acontecer isso, e se não me engano o Saulo que falou sobre essa questão da energia da televisão, dos raios da televisão, queimarem energia, né, de alguma forma enfraquecerem essa energia. E por isso, quando a gente está dormindo ali, talvez pelos membros serem mais finos, né, deve ter menos energia, eu imagino, num braço do que num tronco que é maior, né? Então os raios da televisão desgastam essa energia do braço, e por isso a gente está ali dormindo e o braço astral, né, o braço do espírito começa a descolar e projetar e sair do braço enquanto a gente está dormindo, e a mesma coisa a perna. E eu fico pensando, por que isso acontece com braço e perna? Eu estava pensando, deu um insight assim, se é por causa dos raios da televisão que queimam de alguma forma, né, enfraquecem essa energia. E isso me levou a um outro pensamento. Quando a gente senta na frente da televisão ou do computador, a gente pode estar cheio de disposição e de repente senta no computador ou na televisão e daqui a pouco a gente não tem mais energia para nada e não tem mais energia para levantar e fica ali sentado assistindo televisão ou fica na frente do computador e não tem mais energia para desligar e sair dali. Às vezes até a gente dorme na frente da televisão, mas não tem mais energia nem para desligar a TV e ir dormir na cama. E eu fiquei pensando nisso. Outro dia eu vi uma matéria também falando que a energia da tela de LCD faz mal para os nossos olhos, né? Então aquilo emite uma radiação que também prejudica os olhos. Será que essa radiação, essa energia emitida, seja por tela de tubo, seja por tela de LCD, de plasma, seja o que for, emitem raios que enfraquecem a nossa energia vital, o nosso Qi, o nosso corpo astral? E é uma questão a se pensar que, né, eu não tenho conhecimento para isso. Quem puder passar esse vídeo para o Saulo Calderon, tem o Flávio Duarte também que explica muita coisa, né? O Wagner Borges, quem tiver conhecimento, né, mais profundo, que puder explicar essa questão, quem aí estiver assistindo, que não tiver canal, blog e tal, que já conhece alguma referência, alguém no mundo, né, já falou sobre isso, sobre essa questão, comenta aí, dá o nome, dá a referência, se puder postar o link. Eu estou só levantando a bola, né, veio esse pensamento, essa reflexão. Acho que é uma questão muito importante para a gente pensar, para a gente ser mais consciente no uso da televisão hoje, né? Acho que a maioria das pessoas com a internet já está perdendo interesse em assistir televisão, né? Porque a gente acha coisa muito mais interessante do que o monte de lixo que fica hoje em dia, só passa lixo na televisão. Mas mesmo o computador, para a gente estar evitando e passar o menor tempo possível, se tiver algum problema com essa questão da energia, de estar queimando a nossa energia vital ali por aquela tela e tá tirando a nossa energia. E não sei se o Orgonita, né, ou talvez o Takeshita, né, possa
quem puder passar para ele, o Takeshita talvez saiba explicar isso melhor, né? Se uma orgonita resolveria esse problema, né? Se tem uma orgonita ali na mesa do computador ou na mesa perto da televisão, se isso evitaria esse desgaste energético, né, do aparelho. É uma questão interessante para a gente refletir e se conscientizar melhor sobre o uso dessa tecnologia, né? Talvez limitar e usar menos tempo ainda, né? Enfim, pessoal, só para levantar a questão que é muito importante, né? Quem souber, tiver um conhecimento bom sobre isso e puder comentar, levantar essa questão. E quem não tiver noção, vou deixar aí, tem um documentário muito bom de introdução, tem quase 4 horas, mas vale a pena assistir, né? 3 horas e meia. Energia da Vida, que foi gravado em 1993, se eu não me engano, com a participação do Dr. Luiz Moura, né? Fernando, agora eu não lembro o nome do cara que fez o documentário, é muito interessante. Tem o Saulo Calderon, Wagner Borges, Valdo Vieira, muita gente que fala sobre esses assuntos, né? Flávio Duarte, o canal dele é muito bom também. Enfim, pessoal, estou esquecendo de alguma coisa que eu queria falar, mas enfim, é isso, né? Lembrei, a questão de vampirismo energético, né? Quem tiver uma noção sobre isso, eu já tinha visto uma vez alguém comentando sobre esses grandes eventos esportivos que levam milhões de pessoas no mundo para frente da televisão assistindo uma final de Copa do Mundo, um Super Bowl nos Estados Unidos, corridas, enfim, grandes eventos, Olimpíadas esportivas que levam muita gente para frente da televisão e que teria rituais satânicos, Illuminatis envolvidos com isso, de vampirismo energético. E eu estava sobre essa questão, pensando sobre a televisão, também me veio à cabeça, se a televisão tiver esse efeito de tirar a energia vital, né, de enfraquecer a nossa energia vital, se ela poderia ser usada também talvez como instrumento espiritual por espíritos de vampiros energéticos estarem utilizando esse efeito da televisão para vampirismo energético, é uma outra questão interessante também. Enfim, pessoal, quem não tiver noção nenhuma sobre isso, por favor, não evite comentar para não bagunçar, porque é uma questão muito importante. Quem não tiver noção da seriedade, da importância desse assunto, por favor, não comente, tá? É sério mesmo, respeitem. Se eu pudesse, não vou bloquear os comentários, mas se eu pudesse selecionar as pessoas que têm noção e conhecimento suficiente para entender a seriedade desse vídeo, então é só para levantar a questão. É isso aí, quem não tiver noção nenhuma e tiver curiosidade, né, pense sobre isso, né? Se você acha que isso é bobagem, alguma vez você estava assistindo televisão e de repente começou a cochilar e de repente acordou com um susto e teve uma sensação como se o braço desse uma pancada para baixo, que você se surpreende achando que você estava dormindo com o braço levantado e deu uma pancada tão forte e de repente o braço estava quieto lá e você estava dormindo e você se surpreende de não ter machucado com a pancada que deu. Por quê? Essa pancada, né, assim como quando a gente sai do corpo e volta de repente, né, que você tem a sensação quando a gente está dormindo, a gente sonha que está caindo, é porque o corpo está voltando, o espírito está, o corpo astral, o espírito está voltando para o corpo, né? A gente tem essa sensação que está caindo, né? Sonha que está caindo. A mesma coisa o braço, quando a gente dá uma cochilada, o braço astral, o braço do espírito está flutuando, saiu do corpo e está flutuando, de repente você acorda e ele volta com tudo e você tem a sensação de que ele deu uma porrada, uma pancada, é porque o seu braço astral estava flutuando fora do braço material físico, né? O seu braço espiritual estava flutuando e volta de repente. Enfim, pessoal, só para vocês começarem a abrir a mente, sair da Matrix e sair dessa alienação das religiões que só servem para alienar a gente materialmente, essas religiões materialistas que só servem para alienar a gente sobre questões realmente espirituais. E, enfim, pessoal, busquem conhecimento e libertem-se da Matrix, inclusive busquem espiritualidade fora do sistema religioso controlado pelos Illuminati. É isso aí, valeu e até a próxima.